Olá amigos, meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios. Gravei essa videoaula para auxiliar alguns colegas com relação a um problema que atinge muitos condomínios, que é a dívida condominial. A pretensão desse videoaula não é exaurir o assunto, mas apenas levantar alguns pontos relevantes da cobrança condominial que podem auxiliar síndicos, administradores, advogados e vamos começar. Pois bem, dívida do condomínio. Como resolver esse problema? Antes de falar da dívida do condomínio, nós precisamos entender a crise econômica, né? Estamos vivendo um momento de desemprego, um momento difícil da economia brasileira. Então é normal que a inadimplência salte assim rapidamente com relação à dívida do condomínio. Até porque a dívida de condomínio é a última dívida que é paga pelo condômino, né? Ele paga cartão de crédito, ele paga escola, alimentação, por último ele lembra do condomínio. Mas o condomínio é uma dívida como qualquer outra, né? E ela deve ser cobrada. Eu vou mencionar para os senhores alguns artigos da lei e algumas formas de fazer as cobranças de acordo com a lei, que todo síndico poderia observar para ter êxito na realização do recebimento das suas dívidas, ok? Então, a primeira pergunta que muitos síndicos me fazem é quem deve o condomínio, né? Quem eu posso cobrar? Né? Isso é uma dúvida recorrente. Em primeiro lugar, nós devemos pensar no condômino propriamente. Quem é o condômino? Né? O condômino é aquela pessoa que é dona do imóvel, né? Então ela está lá na matrícula imobiliária, né? No cartório de registro de imóveis, consta na matrícula o nome do proprietário. Este é o condômino propriamente, né? Em quem a unidade está registrada. Só que nós sabemos que muitas vezes a matrícula imobiliária ela está com informações desatualizadas, né? Então, por exemplo, acontece muito, o condômino compra um imóvel e faz aquilo que a gente chama de contrato de gaveta, não leva ao registro. Então o imóvel, às vezes, ele está no condomínio há mais de 20, 30 anos. E quando você puxa uma matrícula imobiliária, continua o nome do antigo proprietário. Síndicos, advogados da área e administradoras têm muita dificuldade na hora de fazer a cobrança dessa pessoa, porque consta o nome de uma pessoa que dificilmente será localizada, essa pessoa até morreu, né? E você sabe que no imóvel mora uma pessoa que usufrui do imóvel, uma pessoa que utiliza a portaria, utiliza o faxineiro, utiliza toda a estrutura do condomínio, mas na hora de ser cobrada judicialmente ela tem como se fosse um escudo, né? Ela não é o proprietário. Então o que acontece? Eu gostaria de citar aqui rapidamente o artigo 1334, parágrafo 2º do Código Civil. Esse artigo do Código Civil, ele equiparou a condômino os promitentes compradores e os cessionários também. Ou seja, aquelas pessoas que têm um contrato de gaveta, que ainda não levaram a registro, elas são equiparadas pela lei, pelo Código Civil brasileiro, a condômino. Elas podem ser cobradas na justiça, ok? Eu digo isso porque, inclusive, já há entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, ok? Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto. Muitos colegas que atuam na área de cobrança de condomínio, como eu, tiveram muitas dificuldades ao longo dos anos de encontrar esses proprietários para fazer a cobrança. Hoje não mais. Hoje o compromissário comprador pode sim ser acionado. Quem mora no imóvel é quem responde pela dívida condominial. E aqui vai fazer um parênteses. Quem é o responsável pela dívida condominial, como eu disse antes? A dívida condominial ela é uma dívida chamada propter rem. É um termo em latim que significa que a dívida é decorrente da coisa. Basta você ter a coisa, você utilizar-se da coisa, né, do imóvel, que você é responsável pelo pagamento. Assim como ocorre com o IPTU, por exemplo, né? Basta você adquirir um imóvel que automaticamente você tem que pagar IPTU. A despesa condominial, por exemplo, uma dúvida que algumas pessoas têm é: olha, eu não utilizo o condomínio. Não importa, você vai pagar o condomínio, né? O síndico ele tem que pagar funcionários, prestadores de serviço, todo mês tem conta para pagar, ok? Então a dívida condominial, ela tem sim que ser cobrada em razão da coisa, do imóvel. Não importa quem está morando no imóvel, não importa se é A, se é B, se é C,
Não importa quem passou pelo imóvel, a dívida existe, a dívida é da unidade e é desta que tem que ser cobrada, ok? E qual é o prazo para o síndico cobrar na justiça essa dívida condominial, né? O STJ ele já tem entendimento também consolidado, com base no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, inclusive, que a dívida condominial prescreve em 5 anos. 5 anos. Então o síndico ele não deve cochilar, ele deve fazer a cobrança 6 meses, 1 ano, enfim, ele deve fazer as tentativas de cobrança extrajudiciais e ingressar, contratar um advogado, administrador, uma empresa, alguém, para ingressar com uma ação na justiça cobrando a dívida, porque se em 5 anos ele não cobrar essa dívida, ela prescreve e não dá mais para cobrar. Inclusive, o síndico ele é responsável pela lei, pelo Código Civil, artigo 1348, inciso 7 do Código Civil. O síndico ele é obrigado a cobrar a despesa condominial. Ele não pode simplesmente chegar para o condomínio e falar, olha, vou perdoar a sua dívida, enfim, não pode. Ele responde civilmente. Pode até ser cobrado por isso. Então, senhores síndicos, não vacilem, cobrem, né? Lembrando que a dívida condominial prescreve em 5 anos e interrompe-se com a citação do devedor, né? Então, vimos aqui alguns aspectos da cobrança. Gostaria de avançar um pouco e uma das perguntas que também costumam fazer, doutor Calé, o que eu posso cobrar, né? O que eu posso cobrar de juros, o que eu posso cobrar de multa? Pois bem, o condomínio você pode cobrar, estou falando de forma genérica, né? Nós precisamos sempre também olhar a convenção do condomínio, mas genericamente, né, a grande maioria dos casos, você pode cobrar 1% de juros, você pode cobrar 2% de multa. Antigamente, antes da alteração do Código Civil, em 2002, antigamente era 20% a multa. Ela foi reduzida para apenas 2% com o novo Código Civil. Então, juros de 1%, multa de 2%, correção monetária. Você corrige por um índice que está previsto na convenção, né? Se não houver um índice previsto na convenção, esse índice foi extinto, por exemplo, você pode usar um índice de correção como nós advogados usamos, o índice da tabela do Tribunal de Justiça, por exemplo. Doutor Calé, eu posso cobrar as despesas que eu tive? Né? Eu mandei cartinha, coloquei em advogado, o advogado está cobrando honorários, a administradora está cobrando 10%, 15% de honorários, enfim. Todas as despesas que eu tive para fazer a cobrança do devedor, eu posso embutir na planilha, eu posso cobrar dele, do devedor? Não só pode, como deve. Quem gera a cobrança também é responsável por essa despesa. O artigo 389 do Código Civil, ele diz inclusive os honorários advocatícios. O devedor ele tem que pagar para o credor, condomínio, todas as despesas que foram geradas com a cobrança, inclusive os honorários que teve com o advogado. Então, deve ser cobrado tudo isso na fase extrajudicial, amigável, nas cartinhas de cobrança, como na fase judicial. Até porque na justiça, o condomínio, quando cobra na justiça e quando ele recebe, existe aquilo que nós falamos de despesas processuais e sucumbências, né? Então o devedor ele tem que ressarcir ao condomínio todas as despesas que ele teve ao ingressar com a ação, por exemplo. Ok? Uma pergunta muito importante que costumam me fazer. A partir de quando eu posso cobrar o condomínio? 30 dias? Eu tenho que esperar 60 dias? Não existe na lei, não existe lugar nenhum escrito. A dívida interpela o homem, então a dívida ela vence, um exemplo, no dia 10, no dia 11 você já está em mora, você já pode ser cobrado, você já é devedor. Então a dívida de condomínio ela não precisa esperar um período para ser cobrada, não existe isso, ok? É uma praxe, né? Às vezes a gente espera 30 dias, por exemplo, porque às vezes o boleto ainda não foi compensado, a administradora está verificando se o pagamento caiu ou não. Mas, em regra, você pode cobrar no dia seguinte, você pode entrar com ação, pode protestar, etc. Geralmente, aqui no escritório de advocacia, por exemplo, nós esperamos um período razoável de cobrança e, dependendo da quantidade, né, nós ingressamos ali com 3, 6 meses de cobrança, né, razoável. Então, a dívida, ela vence na data do respectivo pagamento que ela tem que ser feito. Avançando mais um pouco, vamos falar agora da Lei de Processo Civil, que trouxe profundas alterações na cobrança condominial. Foi uma lei
muito boa, uma alteração muito boa legislativa, que ajudou em muito, e está ajudando síndicos, administradores e advogados na cobrança da dívida condominial. Eu me refiro à alteração que ocorreu pela Lei 13.105 de 2015, tá? Essa lei, que é o CPC, o novo CPC, Código de Processo Civil, ele entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, ou seja, já está valendo, estamos em 2018. O que fez essa lei processual que ajudou em muito nas cobranças, né? Essa lei processual, ela incluiu naquilo que nós advogados chamamos de rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais, lá no artigo 784-10, inciso 10 do novo CPC, ela incluiu a despesa condominial. Está lá, ao lado do cheque, nota promissória, por exemplo. O débito condominial, a dívida condominial, agora ela é equivalente a um título executivo, né, extrajudicial. O que significa isso traduzindo para um leigo que está me ouvindo? Antigamente, nós tínhamos, para entrar com uma cobrança de condomínio, você tinha a fase de conhecimento, você tinha que provar que aquela dívida era uma dívida de condomínio, o juiz dava uma sentença, e após a sentença, iniciava-se o processo de execução daquela sentença. Então você poderia cobrar condomínio a partir dali. Até a sentença demorava-se muito, né? Citava, contestação, etc., audiência, enfim. Agora, com essa reforma processual, o condomínio já entra com a ação de cobrança, que chama execução, já direto na fase de execução. Ele, lógico, um parênteses aqui, você precisa, para fazer a execução, de alguns requisitos, ok? Você precisa ter, um exemplo, a convenção do condomínio, você precisa ter a ata que aprovou aquela previsão orçamentária, aquela despesa que você está cobrando, você precisa ter a ata de eleição do síndico, a planilha, né? Então, o que acontece? Você já entra no processo cobrando na fase de execução, a dívida presume-se líquida e certa aí, né? Então, o que acontece? Assim que o juiz recebe essa execução, ele já determina através de um despacho a citação e intimação do devedor do condômino para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Olha que novidade maravilhosa que a lei fez, ela encurtou o caminho. E o condômino, ele precisa fazer um acordo, procurar o advogado, o administrador, o síndico. Por quê? Uma coisa muito importante, o débito, a dívida condominial, você pode perder a sua própria casa. Nossa, doutor Alexandre, mas é bem de família, só eu que moro lá com a minha família, eu não vou para debaixo da ponte. Errado, você pode perder sua casa. Isso já é um entendimento pacificado em nossos tribunais. A dívida de condomínio, ela tem uma prerrogativa. Imagine um condomínio com 10 condôminos. Se 5 condôminos não pagam, não paga, é bem de família, né? Todos ali é bem de família. Quem é que vai pagar o porteiro, quem é que vai, né? Então vamos deixar a porta aberta, não vai ter faxineiro, não é assim? Errado. Então, os nossos tribunais, eles já têm esse posicionamento. Você perde, sim, sua casa por dívida condominial, ok? É uma coisa muito séria. Lógico, ninguém aqui quer que ninguém perca a casa, né? A cobrança tem que ser feita de uma forma correta, ok? Mas já serve um alerta aí para os condôminos. Existem muitos condôminos no Brasil que ainda acham que não dá nada a dívida condominial, ok? Ali mudou. Então, o que acontece? Outra alteração muito importante da lei que agilizou as cobranças hoje, né, é o artigo 248, parágrafo 4 do novo CPC. Ele fala o seguinte, que a correspondência, a citação, a intimação, a cartinha que o juiz manda para você pagar em 3 dias, ela pode ser recebida pelo porteiro do seu condomínio. Antigamente, a gente sabe que acontecia isso, né? Os condôminos inventavam desculpas, eu não estou, avisa que eu fugia da justiça, né? Hoje não mais. A correspondência que chega na portaria, o porteiro recebe, tem validade jurídica, ele vai responder pelo processo. Então não adianta se esconder mais da justiça. Isso é uma inovação muito boa. Lógico, a orientação que os síndicos devem passar para os porteiros, zeladores, quem cuida da correspondência, é sempre encaminhar a correspondência para o seu destinatário. E não ocultar o trabalho da justiça, não mentir para a justiça. Receber se o condômino realmente mora lá. Então veja, a lei mudou em favor do crédito, do credor, né? A inadimplência lá em cima. Pode-se cobrar, doutor Calé, as dívidas vencidas
e as vincendas, né? Quando antigamente era uma dúvida que muitos colegas tinham. Eu entro com uma cobrança de 1 ano, só que ao longo do processo, às vezes o processo dura 2, 3 anos, e essas que vão vencendo. Hoje em dia também é um entendimento consolidado nos nossos tribunais. A dívida de condomínio, assim como o aluguel, é uma dívida de trato sucessivo. Todo mês você deve aluguel, todo mês você deve condomínio. Então não há cabimento cada mês você entrar com uma ação na justiça. Você vai estar entupindo o judiciário, não é mesmo? Então hoje você pode cobrar tanto as dívidas que venceram naquele momento que você entrou com a ação, como aquelas que vão se vencendo ao longo do processo. Ok? Acordos, né? Uma coisa muito interessante. Sempre você tem que fazer acordo, né? O acordo pode ser feito com o condomínio a qualquer momento. Doutor Caleb, meu imóvel está já no leilão, né? Asta pública, vou perder meu imóvel. Não importa, a qualquer momento você faz um acordo. Inclusive, a justiça tem esse propósito, primeiro conciliar, né? Ninguém quer que ninguém perca a sua casa, seu maior patrimônio, ok? Então, o acordo é a palavra-chave para as cobranças, né? Você pode sim fazer acordos. Por exemplo, se o devedor que é citado para pagar em 3 dias for até a justiça depositar 30% do valor atualizado da dívida, incluindo tudo, né? Despesas, honorários, etc. Se ele depositar 30%, ele pode parcelar os outros 70% em 6 parcelas, ok? Porém, as condições da justiça são essas. Agora, as condições do condomínio podem ser melhores, né? Por exemplo, um síndico pode parcelar em mais vezes, pode aceitar uma entrada menor, uma condição melhor de pagamento para o devedor. E é justamente aí que vem a minha dica, né? Não adianta, cobrança você faz cobrando, você não faz inventando. Tem síndico que quer cortar a água, quer cortar, não usa o salão de festa, não usa a churrasqueira, fica retalhando o condômino. Nada disso. Pode dar danos morais, inclusive. Eu sei que tem alguns colegas que defendem que mesmo aprovado em assembleia, você pode fazer o corte de água, alugar o salão, etc. Mas isso causa constrangimento. Então eu, por exemplo, eu sou da corrente que defende que a cobrança deve ser feita nas vias judiciais. Você não pode levar o imóvel para leilão, você não perde a casa da dívida, então é isso, cobrança, simplesmente. Cobrança correta de condomínio. Amigos, não pretendo com esse vídeo exaurir o assunto, aqui foi apenas algumas pinceladas sobre cobrança judicial, extrajudicial de condomínio. Espero ter ajudado, abaixo terá meus e-mails, meus contatos, estou à disposição para maiores dúvidas, ok? Então, agradeço a atenção e muito obrigado, e façam, síndicos, as cobranças para recuperar esse crédito que tem sido esquecido, ok? Muito obrigado.